Então, como vocês estão vendo aqui, a glicose sofre a glicólise, ou seja, a quebra, né? Porque lise vem do grego, que é quebra, rompimento, e glico é da glicose. Então, literalmente falando, a gente vai usar a molécula de glicose, quebrar ela e transformar em um substrato, em um composto que nós chamamos de intermediário-chave, chamado de piruvato. O piruvato, ele é um intermediário-chave importante porque ele pode ser usado tanto para dar continuidade à respiração celular, quanto para um metabolismo anaeróbico. É o piruvato que vai seguir a via da respiração celular ou uma via anaeróbica. Por isso que o piruvato aqui nesse caso é importante. Eita, só que imagem bonita, senhoras e senhores. Vamos devagar, tá bom? Eu prometo que vai ser de boa. Então, vocês lembram que eu falei que a glicose chega lá no citoplasma da célula? Então, calma aí, deixa eu afastar a câmera, porque aqui é filmagens profissionais, viu? Já vai deixando o like e compra meu curso. Calma, vou colocar assim. Aí, acho que agora foi. Lembram que eu falei que a glicose chega lá no citoplasma? Beleza. Então, quando a glicose chega lá no citoplasma, ela tá aqui, glicose, e esse desenho aqui, ele se refere, né, de uma forma bem tímida à geometria molecular da glicose. Então, se vocês se recordarem, né, eu acho difícil que alguém se lembre de uma informação tão específica, mas seria bom que vocês se recordassem que a fórmula molecular da glicose é C6H12O6, 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Esses pontinhos pretos se referem aos carbonos. E se você contar essas bolinhas pretas, você vai contar 6. Beleza? Show de bola. E aí o que vai acontecer? Vocês lembram que eu falei que os compostos carboidratos, eles possuem ligações muito estáveis entre os seus átomos. Isso é química, tá? E essas ligações conservam energia. De modo que se eu conseguir quebrar todas essas ligações, eu libero a energia armazenada nelas e posso me apropriar dela para o meu metabolismo. Isso a célula falando, claro. Porém, a molécula de glicose, ela é uma molécula estável, né? Não é, por exemplo, como o ácido carbônico. Lembram do ácido carbônico, que é uma molécula instável? Ele está o tempo todo se destransformando em H+, e HCO3-. O tempo todo, porque ele é um ácido fraco, uma molécula instável. Ele está sempre numa reação de reversibilidade química. É só vocês lembrarem lá do transporte do oxigênio nas hemácias, né? Ele está sempre se destransformando. Aqui não. A glicose é uma molécula estável e ela é uma cadeia toda fechadinha, o que comprova essa estabilidade dessa cadeia. Se eu quiser quebrar essas ligações aqui, como há uma estabilidade molecular muito grande nessa molécula, para eu conseguir lisar essas ligações, quebrar essas ligações, eu preciso aplicar energia nela para desestabilizar essas ligações. Então, o primeiro passo dessa glicólise é o gasto de uma molécula de ATP. Olha só, eu vou gastar uma molécula de ATP aqui. Esse ATP vai perder o seu último fósforo inorgânico da composição, se transformando em um ADP, uma adenosina difosfato. Antes era tri, como perder um fosfato, fica di, 2 fosfatos, tá? E o que vai acontecer? Esse fosfato, esse fósforo inorgânico que foi perdido aqui, ele vai ser acoplado à glicose. E agora, a partir do momento que esse fósforo aqui, ó, ele se acopla à molécula da glicose, nós temos um composto chamado de glicose 6-fosfato. Isso aqui se refere à nomenclatura dos compostos orgânicos. Lembram do ensino médio, da IUPAC, aquela instituição que organiza a nomenclatura dos compostos orgânicos? É tipo isso. Esse número 6 aqui tá aqui para dizer que o fosfato, que o fósforo, ele foi acoplado ao carbono 6 da glicose. Então, se você começar a contar daqui, vai ver que o fosfato, o fósforo inorgânico, ele foi acoplado aqui no carbono 6, tá?
E, não curiosamente, né, eu não queria dar tanta prioridade ao nome das enzimas, porque é muito nome meio chato. A enzima que faz isso se chama de hexoquinase. Hexo vem de 6, né? Lembra bem o composto da glicose. Olha só, eu tenho a glicose. Vocês podem até contar, 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O ATP doa um fósforo, e aí ela se torna em glicose 6-fosfato. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No carbono 6 tem um fosfato. Show de bola? Show de bola, meus nobres. Deixa o like e compra meu curso. Depois que essa glicose se transforma em glicose 6-fosfato, ela vai passar por um processo químico chamado de isomerização. Meu nobre, vai me desculpando aí, não vou poder explicar todos os termos que aparecerem aqui, né? Infelizmente, química vai ter que ser necessário. Se você não viu química no ensino médio, vai ficar meio difícil, né? Mas assim, não é impossível, tá bom? Eu vou falar o que é isomerização. A isomerização é basicamente um processo que pega uma molécula química, que é um composto, tá? E transforma esse composto em um composto totalmente diferente, mas sem mudar a quantidade dos seus átomos, tá? Então a gente aprende nas reações químicas que um composto X interage com Y e se transforma no composto Z. A isomerização é quando, por exemplo, um composto X se transforma num composto Z sem precisar reagir com outro, ou seja, a própria molécula, sem precisar reagir com nada, eu troco os átomos de lugar, ela muda de formato, ela se transforma em outra coisa, em um outro composto diferente. Isso aqui é uma isomerização, entendeu? E aí o que vai acontecer com essa glicose 6-fosfato? É uma isomerização. Ela vai se transformar, como vocês estão vendo aqui, em frutose 6-fosfato. Então, olha o desenho da geometria molecular. Antes eu tenho uma cadeia toda fechada, num formato hexagonal. Graças a essa enzima aqui, a fosfohexose, olha só o nome, isomerase, é o que ela vai fazer. Ela provoca uma alteração espacial nessa molécula e transporta esse oxigênio para cá, para o centro, jogando um carbono para a extremidade, agora um carbono terminal, e agora obrigado, motoqueiro. E agora a geometria dessa molécula forma um pentágono. Entendeu? Não um pentágono americano, mas foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, me desculpe, mas um pentágono. Olha só, se você contar o número de átomos, tá igual, não mudou nada. Ela só sofreu uma alteração conformacional, de formato. Ela isomerizou. E aí agora, depois dessa isomerização, ela se transforma numa frutose 6-fosfato. Beleza? Show de bola. Quem faz isso é a enzima fosfohexose isomerase. E aí agora a gente vai ter quem? Frutose 6-fosfato. Como eu acabei de falar para você, aquela glicose 6-fosfato isomerizou e se transformou numa frutose 6-fosfato. E agora, o que é que eu vou fazer? Lembram do que eu falei lá no início sobre desestabilizar a molécula para quebrar as suas ligações? Então, esse processo vai continuar aqui. O que é que vai acontecer com essa frutose 6-fosfato? Outro ATP vai doar outro fósforo e ligar ele aqui para fazer o quê? Para que esse fósforo aqui ligado, eu não sei como conjugar esse verbo, para que ele competa, né? Para que ele possa competir com as ligações desse carbono. Então, ó, sem esses fósforos aqui, suponhamos que eles não existam, esses carbonos têm uma ligação de 3. 3. Só coloque na sua cabeça o número 3, tá bom? 3. Esses carbonos têm uma ligação 3 com esses outros carbonos aqui. Quando eu pego esses fósforos e coloco nesses carbonos, ele tem que dividir forças agora com essa ligação com fosfato. Antes, se a ligação daqui para aqui era 3, como eu adicionei um novo átomo aqui, ela vai se dividir, vai ficar 1,5 para cá, 1,5 para cá. Entendeu? Eu gero uma competição. E agora a força dessa ligação está um pouco mais frágil. Ainda está estável, mas está um pouco mais frágil. Certo? É basicamente isso que está acontecendo aí. E é por isso que esse outro fósforo vai entrar aqui. Como esse outro fósforo entrou, a nossa molécula muda, né? Agora o nome dela é frutose 1,6-bifosfato. Bifosfato são 2 fosfatos, um no carbono 1 e outro no carbono 6. Foi isso que aconteceu. Show! Tá entendendo, né? Tá muito fácil, tá óbvio isso aqui. Ah, esqueci de mencionar também que quem vai fazer esse processo, né?
Tudo isso aqui, pegar o fósforo, colocar aqui no carbono 1 e tal, não sei o que, é uma enzima chamada PFK1. PFK1, tá bom? É a fosfofrutoquinase, beleza? Fosfofrutoquinase. Show de bola, deixa o like e compra o meu curso. E aqui, beleza, a gente vai ter agora frutose 1,6-bifosfato, tá aqui o mesmo desenho dela, né? Uma frutose, dois fosfatos, um no carbono 1 e outro no carbono 6. E agora, essa frutose 1,6-bifosfato, ela vai sofrer uma reação enzimática e pode se transformar em dois compostos diferentes. Um é a dihidroxiacetona fosfato e o outro é o gliceraldeído 3-fosfato. Desses dois compostos, somente um vai seguir prioritariamente a via da respiração celular, que é o gliceraldeído 3-fosfato. Só ele vai seguir esse processo. Logo, na maioria das vezes, quando essa frutose 1,6-bifosfato se transforma nesses dois compostos, essa dihidroxiacetona fosfato é convertida no gliceraldeído 3-fosfato, tá bom? Quem faz esse processo de transformar essa frutose 1,6-bifosfato nesses dois compostos diferentes é a enzima frutose 1,6-bifosfato aldolase, tá bom? E olha só que coisa interessante. Até aqui em cima, quando esse composto é uma frutose 1,6-bifosfato, eu ainda tenho um composto de 6 carbonos aqui. Quando essa enzima entra, você nota que ela já se dividiu em dois, cada um com 3 carbonos. Ou seja, eu já fiz a lise de uma parte da glicose, olha só. Eu já lisei. Agora eu tenho dois compostos de 3 carbonos e um fósforo cada um. Por que esses dois compostos eles são assim tão diferentes? É porque um deles, que é o gliceraldeído, é um aldeído. E um aldeído ele tem um grupo carbonila, né, uma C-dupla-O, numa extremidade da molécula, enquanto que a acetona tem uma C-dupla-O no meio da molécula. É por isso que eles são diferentes, entendeu? Mas, estruturalmente, eles têm os mesmos átomos. E aí, o que vai acontecer, né? Como eu acabei de mencionar, essa dihidroxiacetona fosfato normalmente é convertida em gliceraldeído 3-fosfato para continuar essa respiração celular. E isso normalmente vai acontecer, né, como essa seta vermelha aqui está indicando, pela enzima triose fosfato isomerase. Show de bola? Show de bola. No final desse processo, a gente vai ter dois compostos, cada um com 3 carbonos e um fósforo. Como aqui está mostrando, né? Dois compostos com 3 carbonos e fósforos aqui. Show de bola. Deixa o like e vamos dominar o mundo. Yay! Dando sequência ao processo de glicólise, né? Agora a gente vai ter duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato, lembra? Porque a dihidroxiacetona foi convertida em gliceraldeído, então agora a gente tem duas moléculas, tá? O que é que vai acontecer com essa molécula aqui? Um fósforo inorgânico, ele vai ser acoplado a ela de novo, tá? Esse fósforo inorgânico aqui é acoplado na molécula que antes tinha 3 carbonos e um fosfato. Quando esse fosfato é acoplado nessa molécula, ele vem para cá. E agora eu tenho 2 de novo, tá? Esse novo composto é o 1,3-bifosfoglicerato. Bifósforo, eu tenho 2 fosfatos, um no carbono 1 e o outro no carbono 3. Show? Quando esse processo acontece, quando esse fósforo se liga nesse gliceraldeído 3-fosfato, ele acaba provocando uma competição pelas ligações e nesse processo ele compete com o hidrogênio. O hidrogênio, eu estou usando linguagem análoga, tá? Pelo amor de Deus. O hidrogênio, ele acaba sendo perdido, sendo desligado dessa ligação, né? E ele sai da molécula. E no lugar, o fósforo vem para cá e consegue assumir essa ligação. Porém, o hidrogênio, quando ele é desacoplado da molécula, ele sai naturalmente num formato catiônico, né? Em cátion, em H+. Galera, se eu tiver muito H+ ali, eu vou provocar uma redução de pH. E não dá para acontecer isso porque célula tem proteína, a proteína vai desnaturar tudo quando o pH diminuir. É por isso que nessas horas vai entrar em cena
uns negócios que é diferenciado, tá ligado? Vocês têm que lembrar desses negocinhos aqui, tá ligado? Isso aí que vocês estão vendo, né, que naturalmente é um NAD, né? Aqui, ó, isso aqui, NAD+. Esse composto aqui é o chefe da quadrilha. Ele é muito importante, tá bom? Ele é tudo aqui, ele é importante demais. Esse composto, NAD+, ele é o que a gente chama de aceptor de elétrons. O trabalho dele é basicamente coletar elétrons que foram perdidos, né, quando essas ligações ocorrem, e coletar os hidrogênios também, segurar eles para eles não ficarem acidificando lá o meio, né? Esses compostos aqui, que são aceptores de elétrons, né, como o NAD+, por exemplo, isso não faz diferença nenhuma, né? Mas ele é o dinucleotídeo nicotinamida adenina dinucleotídeo. Caramba, velho, que nome grande da desgrama. E ele é um aceptor de elétrons, inclusive derivado de vitaminas do complexo B, tá? Então se você não come, você vai morrer, brother. E é por isso que isso aqui tá acontecendo. Eu tenho um NAD+, tá vendo esse mais aqui, ó? Isso aqui sugere que ele tá num formato catiônico, ou seja, ele tá oxidado. Quando ele pega o hidrogênio e os elétrons, ele reduz, ele ganha elétrons. Logo, ele fica na sua forma reduzida e eletricamente carregada. Tá vendo essa nuvenzinha aqui meio vermelha, meio... Ele tá num formato eletricamente carregado. É um NADH. Show de bola. Quando esse processo acontece, né, como eu acabei de falar para vocês, agora eu tenho um composto chamado 1,3-bifosfoglicerato. E aí o que acontece? A gente vai para o próximo passo. Aqui é o mesmo processo, tá? Eu tenho gliceraldeído 3-fosfato, mas, olha o fósforo inorgânico aqui, ó. Aí o hidrogênio é perdido, quem pega ele é o NAD+, e no final das contas eu tenho esse composto aqui. Olha só, aqui no gliceraldeído 3-fosfato, né, essa molécula aqui do início, eu tenho hidrogênio aqui, ó. Só que aqui no final, ó, quem tá no lugar do hidrogênio? É o fósforo inorgânico. Esse hidrogênio foi perdido. Quem pegou foi o NAD. Show? Deixa o like que aqui agora a gente vai comprar meu curso, tá bom? Quem faz esse processo todo, rapaziada, é gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase. Desidrogenação, tirar um hidrogênio. Sacou? É simples o nome, mas lembrar não, tá? Gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase, o nome da bichinha. Graças a Deus. E depois que esse processo acontece, né, vamos voltar aqui para o 1,3-bifosfoglicerato, é um composto que ele tá assim agora. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer agora justamente o oposto. Vocês lembram que lá no início, para desestabilizar a molécula de glicose, a gente teve que investir ATP, gastar ATP para poder competir as ligações? A gente chama de fase de investimento. Agora a célula vai recuperar esses ATPs perdidos. Então, um grupo ADP, que está ali, né, no citoplasma, ele vai receber um desses fósforos aqui. Ó, você vê que aqui embaixo já não tem mais esse fósforo. Esse fósforo sai, graças a essa enzima aqui, ó, fosfogliceratoquinase. Esse fósforo daqui sai, vem para um ADP, transformando-o num ATP, e agora o composto que fica é um 3-fosfoglicerato. Lembrando que esse número 2 aqui é para sinalizar que está acontecendo em duas moléculas, tá? Duas moléculas. Logo, se isso aconteceu duas vezes, né? Se vocês multiplicarem, eu produzi 4 ATPs, tá bom? Show de bola? E é isso que está mostrando. Um desses fósforos sai, faz um ATP, e agora eu tenho um 3-fosfoglicerato. O que vai acontecer agora com esse 3-fosfoglicerato? Ele basicamente vai sofrer a ação de uma enzima, né? E essa enzima, ela vai fazer uma coisa simples, tá? Vocês estão vendo que aqui esse fósforo está no carbono 1 e aqui embaixo ele está no carbono 2? É isso. É literalmente isso. Essa enzima vai atuar sobre o 3-fosfoglicerato para transportar esse fosfato desse carbono para esse do meio. É só isso, entendeu? Agora ele vai ser o 2-fosfoglicerato. Show de bola. Esse 2-fosfoglicerato vai sofrer uma reação de desidratação. Ou seja, ele vai perder 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, que sai como água, uma síntese por desidratação, ele perde essa molécula de água aqui e se transforma no fosfoenol piruvato,
aqui, ó, molecularmente é a mesma coisa, ele só perdeu água, entendeu? Show! Quando esse fosfoenolpiruvato tá pronto, ele de novo vai fazer o que fez anteriormente. Esse fósforo aqui vai sair e acoplado a um ADP para fazer ATP. Ah, garoto, então aqui eu faço mais um ATP. Logo, agora sim, né? Se você multiplicar, vai dar 4. Ou seja, a célula gastou 2 e fez 4. Logo, ela tem um saldo de 2 ATPs, tá? Quem vai fazer esse processo aqui é a piruvatoquinase. Por quê? Porque quando esse fósforo sair daqui, for pro ADP e se transformar em ATP, eu vou ter o composto de 3 carbonos, que é o piruvato. Então, finalmente a glicólise terminou dando origem ao piruvato, que é tipo a molécula de glicose quebrada. A glicose tem 6 carbonos e o piruvato tem 3. Então fica 2 piruvatos, 3 carbonos cada um. É tipo isso.